No vídeo de hoje, vamos conhecer a história do apóstolo mais famoso e odiado pelas pessoas em todo o mundo, Judas Iscariotes, mais conhecido como o traidor. Mas antes, já te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like. Acompanhe esse vídeo até o final que você vai se maravilhar com essa história. Judas Iscariotes foi um dos 12 discípulos de Jesus. Seu nome sugere que ele tenha vindo de Quiriote, que ficava em Moabe, ao sul de Hebrom. Judas Iscariotes era filho de um homem chamado Simão. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 6, verso 71. Seu nome sempre aparece em último lugar na lista dos apóstolos. Ele é frequentemente mencionado como Judas que o traiu. Judas Iscariotes, filho de Simão, ou apenas o traidor. No Evangelho de João está registrado que Judas andava com a bolsa do dinheiro, ou seja, ele era o tesoureiro do grupo. Está registrado no Evangelho de João, capítulo 13, verso 29. Mas ele também é chamado de ladrão. Vamos ver o que diz o Evangelho de João, capítulo 12, verso 6. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Aqui podemos ver que Judas passava a mão no dinheiro e percebemos quão ganancioso e astuto esse homem era. Tem uma passagem em Mateus, capítulo 26, do verso 6 ao 9, que nos conta que em Betânia Maria ungiu os pés com óleo de bálsamo, muito precioso. E Judas ficou escandalizado quando viu aquilo. Começou a reclamar, falando que era um desperdício ter feito aquilo, pois poderia vender aquele bálsamo precioso e ganhar muito dinheiro. E aqui já podemos ver novamente qual era o seu ponto fraco: o amor pelo dinheiro. No Evangelho de Mateus encontramos detalhes acerca do acordo entre Judas Iscariotes e os principais sacerdotes a fim de trair Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 14 ao 16. Judas Iscariotes recebeu para trair seu mestre uma soma equivalente a 30 moedas de prata. A narrativa bíblica também nos informa que Judas Iscariotes esperou o momento mais oportuno para poder trair o Senhor. Isso acabou acontecendo na noite em que Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos no cenáculo e instituiu a ceia do Senhor. Judas estava na mesa, juntamente com Jesus e os outros discípulos. Depois de Jesus ter lhe dado um pedaço de pão molhado, a Bíblia diz que entrou nele Satanás, e Jesus lhes disse: "O que fazes? Faze-o depressa." Esse diálogo se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, verso 27. Saindo dali, Judas Iscariotes pôs em prática o plano de traição. Enquanto o Senhor Jesus orava no jardim do Getsêmani, Judas Iscariotes consumiu o ato, beijando Jesus. Pois esse era o sinal que ele tinha combinado com os soldados para mostrar quem era Jesus, e assim os soldados o prenderam. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12, com ele estava, e uma multidão cercada, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu beijar e o saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. E dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: "Mestre!" e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Após trair Jesus, ele percebeu que tinha feito algo muito errado. Antes de morrer, ele
procurou os sacerdotes principais e os anciãos a fim de devolver as 30 moedas de prata. Eles não quiseram aceitar as moedas. Os sacerdotes disseram que ele era responsável pelo que ele tinha feito. Diante disso, ele acabou atirando as moedas no chão do templo. Depois saiu e foi se enforcar. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 4 e 5. Essas moedas que Judas jogou, os sacerdotes pegaram elas do chão e não colocaram no cofre das ofertas, pois era um dinheiro maldito, um dinheiro com preço de sangue inocente. Porém, eles acabaram comprando o campo do oleiro para servir de sepultura para os estrangeiros. Esse campo foi chamado de Campo de Sangue. Essas informações se encontram no Evangelho de Mateus, capítulo 27, do verso 6 ao 10. Bom, essa foi a história de Judas Iscariotes, o apóstolo mais polêmico e odiado dos 12. A história de Judas Iscariotes é profundamente significativa e carregada de simbolismo no contexto cristão. Ele é lembrado como o discípulo que traiu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, entregando-o às autoridades. Seu nome ao longo do tempo tornou-se sinônimo de traição e deslealdade. O desfecho trágico de Judas ao tirar a própria vida levanta a questões profundas sobre o arrependimento, culpa e perdão. Ele parece ter sido consumido pela culpa após perceber a gravidade de sua traição. A história de Judas frequentemente serve como um lembrete da complexidade das escolhas humanas e das suas consequências. Teologicamente, sua história também é debatida no contexto do cumprimento das profecias e do plano divino. Alguns argumentam que sua traição foi essencial para a crucificação e ressurreição de Jesus, eventos centrais para a fé cristã. No final, a jornada de Judas é um convite para a reflexão sobre o livre-arbítrio, a redenção e o impacto das ações humanas na narrativa maior da vida. É uma história que costuma inspirar discussões e análises profundas. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que você tenha gostado. E não se esqueça de deixar um comentário e de se inscrever no canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.